Tudo o que você precisa saber antes de viajar para Bruxelas, na Bélgica. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Mariana do @sonhaltoviagens lá do Instagram, onde eu falo tudo e mais um pouco sobre viagem e intercâmbio. E agora eu tô aqui no YouTube, então não perde tempo, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos conteúdos que tem por vir. E como vocês já sabem, eu estou aqui fazendo um intercâmbio de 6 meses aqui em Paris, que já tem uma playlist completa contando mais sobre esse intercâmbio. E uma das coisas que eu estava mais ansiosa para fazer nesse intercâmbio, com certeza, era viajar para fora. Eu amo explorar a França, vocês também já viram que eu já viajei bastante aqui pela França, mas eu aproveitei um final de semana com as minhas amigas para conhecer a Bélgica. Na verdade, eu já tinha ido para a Bélgica, mas em 2014 eu era bem pequena, não me lembrava muito, e eu queria também conhecer outras cidades belgas. Então a gente fez essa viagem durante um final de semana. Então no vídeo de hoje eu vou trazer tudo o que você precisa saber para viajar para Bruxelas, principalmente saindo aqui de Paris, porque as cidades são muito próximas, então dá para você fazer essa viagem enquanto você estiver aqui. Vou começar então por algumas informações básicas sobre a Bélgica, como você chegar lá, como você vai se locomover nas cidades, o que é imperdível de você visitar em Bruxelas e, claro, o que você pode comer lá, porque a Bélgica, meus amigos e minhas amigas, tem muita comida boa. E por fim, algumas ideias de bate e volta para você fazer. Então já deixa o seu like nesse vídeo porque vai ser recheado de dica boa. A Bélgica já está aberta para brasileiros totalmente vacinados, então mesmo se você estiver no Brasil, você pode viajar para a Bélgica sem necessidade de quarentena ou de fazer o exame, antes, mas você precisa, claro, do seu certificado de vacinação com uma das vacinas aceitas pela União Europeia e, claro, com as doses completas. Saindo aqui da França, não precisei de absolutamente nada porque eu já estava aqui na França, então, como ela faz parte do espaço Schengen, não tem imigração entre os dois países. Mas lá na Bélgica, para todos os lugares que a gente entrava, então desde restaurantes até atrações turísticas, era necessário o passe sanitário. Inclusive já tem um vídeo aqui explicando como você pode conseguir o seu na França. A Bélgica tem 3 idiomas oficiais: o francês, o holandês e o alemão. Então, como é que é na prática para a gente se comunicar por lá? Em Bruxelas, eles falam predominantemente o francês, mas você consegue se virar lá com o inglês tranquilamente. E já cidades como Gand e Bruges, que são cidades que eu vou recomendar para você fazer o bate-volta, elas fazem parte da Bélgica que fala holandês. Então, lá o holandês é o idioma mais falado, mas eles também falam francês e inglês. Então, resumindo, com o francês e com o inglês você pode se comunicar em qualquer uma das cidades. A moeda da Bélgica é o euro, então também facilita muito se você estiver viajando da França, porque é a mesma moeda, você não vai precisar trocar, e é lá que fica o Parlamento Europeu. E a Bélgica é muito conhecida por ser a cidade dos quadrinhos, então tem vários quadrinhos famosos que são lá da Bélgica. Do artista surrealista Magritte, que inclusive tem um museu para ele, e ele é daquele famoso quadro que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Do detetive Hercule Poirot, da Agatha Christie, que eu amo de paixão, e da cantora Angèle, que é a minha cantora francesa favorita, que saiu até um documentário na Netflix sobre ela. E como que faz para chegar em Bruxelas? Bom, se você estiver saindo do Brasil, não existem voos diretos para a Bélgica, então você vai ter que fazer ponte aérea em algum dos outros países, e a França, por exemplo, é um deles. Mas se você já estiver aqui de Paris, você pode pegar um trem que dura apenas 1h30 e já tá lá na Bélgica. Esse trem, se você comprar ele de última hora, ele costuma ser bastante caro, então entre 70 e 100 euros. Mas se você comprar com antecedência, você consegue ofertas de até 30 euros ou menos. E como eu fui meio de última hora para essa viagem, o trem já estava muito caro, então a gente optou por ir de ônibus. Então o ônibus ele demora entre 4 e 6 horas para chegar em Bruxelas, depende do número de paradas, do percurso que ele fizer, e a gente pagou ida e volta 40 euros. E eu comprei pelo site da Flixbus. Para você olhar os preços do trem, eu uso o site SNCF Connect, que é o site aqui da rede ferroviária da França, que eu vou deixar o link aqui para você consultar também. E como se locomover lá em Bruxelas? Com exceção de uma atração, que é o Atomium, que é uma atração que ela realmente fica muito afastada do centro, você tem que ir para lá de metrô. As outras atrações da cidade você consegue visitar caminhando numa boa, mesmo da própria estação de trem, porque a gente ficou hospedado perto da estação de trem e a gente fez todos os passeios andando. Mas se você tiver com tempo apertado, como eu tava, a gente passou no total só de 3 dias lá na Bélgica, e uns dias, tem o dia da viagem, que não conta completamente, tudo. É legal você comprar o passe ilimitado de metrô diário, porque o metrô na Bélgica é muito caro. Uma viagem avulsa custa 2,40 euros. Só para você ter uma ideia, aqui em Paris, que é uma das cidades mais caras da Europa, é 1,90.
E se você comprar o ilimitado, ele custa 8 euros. Então já vale muito mais a pena do que você ficar comprando avulso. Porque se você pensar que você tem que ir e voltar do Atomium, de repente você vai precisar ir para a estação de trem, ir para outro lugar um pouco mais afastado, então vale muito a pena você comprar esse passe de limitado diário. E você compra ele nas próprias estações de metrô. E agora, o que visitar lá em Bruxelas? Como eu disse, as atrações de Bruxelas, elas são muito próximas umas da outra, então são super fáceis de visitar. E aqui vai a listinha das que você não pode deixar de visitar. O Atomium, claro, que é essa estrutura metálica que ele foi construído com o mesmo objetivo da Torre Eiffel para uma feira de exposições internacional, só que ele ficou lá em Bruxelas até hoje. Então o Atomium tá para Bruxelas como a Torre Eiffel tá aqui para Paris. E aí você pode, claro, ir lá na frente, tirar umas fotos e ver a estrutura, que é muito legal, mas se você quiser, você também pode entrar em cada uma dessas bolas, e é para você passar de uma bola para outra. Tem umas escadas rolantes super coloridas, tal, e dentro de cada uma daquelas bolas tem umas exposições, como se fosse mini museus. Então eu amei a visita quando eu fui em 2014 e eu recomendo super, e quando você chega lá no topo tem ainda uma vista linda para Bruxelas. Dessa vez eu acabei não entrando, porque como a gente estava com o tempo apertado e tinha muita fila para entrar, porque era um dia totalmente ensolarado, a gente acabou não indo dessa vez, mas se você estiver indo, é uma atração imperdível. A Grand Palace, que é com certeza a principal atração de Bruxelas, que é uma praça que ela é realmente absurdamente linda. Então é uma praça muito legal de se visitar, tanto de dia, quanto no final da tarde, quanto à noite. Se você puder dar uma passadinha nela, cada um desses momentos, você vai ver que ela muda bastante, e principalmente de noite, quando ela tá toda iluminada, é a coisa mais linda. E lá pertinho dessa praça também fica uma atração muito engraçada de Bruxelas, que é o Mannequin Peace, que é sim um garotinho fazendo xixi, que é minúsculo, mas é uma atração turística super famosa de Bruxelas e fica lá perto da Grand Palace. Inclusive, ele pode estar pelado ou mudar de roupa. Na nossa ida lá, ele mudou de roupa 3 vezes. Saindo um pouco desse centrinho, tem o Parque Cinquantenaire, que é um parque que tem um Arco do Triunfo que parece muito Berlim, é surreal a semelhança. E tem um parque também atrás que é super bonito. O Parlamento Europeu, principalmente se você for estudante de RI como eu ou de Direito, eu passei lá na frente do Parlamento, mas também tem como você fazer visitas. Um Mont des Arts, que como o nome já diz, é um monte, então você vê a cidade do alto, e tem vários museus, então tem uma vista linda, além de vários museus para você visitar. E se você for escolher um museu para visitar, eu realmente recomendo o Museu Magritte. Eu queria muito ter visitado, mas infelizmente quando eu cheguei lá, os ingressos estavam esgotados e no dia seguinte ele estava fechado, então eu não consegui visitar. E a Notre Dame do Sablon, que é então a Notre Dame de Bruxelas, e na região também tem várias coisas bonitas para você se perder lá pelas ruazinhas e explorar. E isso tudo você consegue fazer em um dia lá em Bruxelas. Claro, se você tiver 2 dias para explorar a cidade, você pode fazer tudo com muito mais calma, mas se você tiver apenas um, dá para fazer esse roteiro completo. E agora, o que comer? Essa é a melhor parte, sinceramente. Até hoje eu tô com saudade das comidas da Bélgica. Bom, as comidas típicas belgas são batata frita. Sim, um país que tem a batata frita como comida nacional, não tem muito como dar errado, né? E reza a lenda que as batatas fritas, apesar de nos Estados Unidos eles chamarem de French fries, né, batatas francesas, elas foram inventadas na Bélgica, então é realmente o prato nacional, você vai encontrar em todo lugar. E o lugar que eu mais gostei lá em Bruxelas foi a Fritzland, que vende então os cornetos gigantes de batata frita por 4 euros com molho. Então assim, era muito delicioso e era o nosso jantar lá em Bruxelas. Outro prato típico são as moules frites, que são esses mariscos, né, com batata frita, você vê também em todo lugar, mas eu não gosto, então não experimentei, mas se você gostar de frutos do mar, de repente você vai gostar, tem lá em Bruxelas. As cervejas belgas, que são, claro, mundialmente conhecidas, mas como eu também não gosto, eu não experimentei. O biscoito Speculoos, eu acho que você já deve conhecer esse biscoito, que ele, né, industrializado, ele tem o nome de Lotus, e é um biscoito muito delicioso, e eu não sabia, mas ele é belga, então lá você tem esse biscoito por todo lugar, e ele também em forma de pasta, né, como se fosse uma Nutella, é muito delicioso. E aí tem uma loja que é a mais famosa de fazer esses biscoitos, que é a Maison Dondoy, que fica inclusive perto da Notre Dame, então é muito gostoso, vale a pena experimentar. Os waffles também são muito conhecidos lá na Bélgica, e eu comi todos os dias que eu tava lá, óbvio. E em Bruxelas, o que eu mais gostei foi do Chez Albert, que fica dentro da estação de trem, mas ele também tem lojas lá em Bruges. No primeiro dia que a gente chegou, a gente comeu em um que fica exatamente do lado do Mannequin Peace, que é o mais, assim, turístico de todos, porque tem eles todos, assim, à mostra na frente, você fica, meu Deus, deve ser delicioso, mas eu não gostei tanto não, ele não era feito na hora, e os recheios também eu não gostei tanto, então é mais turistão mesmo, é melhor ser no Chez Albert. E, óbvio, o chocolate belga, que lá é só chocolate, e não tem jeito, o melhor é o da Godiva. Ele é o mais caro? Ele é o mais caro. Tem a loja lá na Grand Palace. Mas ele vale
cada centavo. Então, assim, se você for chocolatra como eu, vale a pena você gastar uns eurinhos lá na Godiva. Mas, assim, tem loja de chocolate espalhada pela cidade inteira. Você consegue comprar, inclusive em lojas menores, que são bem mais baratas. Então, você também pode se deliciar por essas opções. Tem a Leonidas também, que ela é muito famosa, mas ela tem em todo lugar. Aqui em Paris eu vejo Leonidas toda hora. Então, eu acho que o mais especial mesmo, se você puder, é a Godiva. Inclusive, se você quiser saber quanto que eu gastei nessa viagem, centavo por centavo, tem um vídeo no meu Reels lá no Instagram que eu contei tudo. E agora falando de bate e volta, eu confesso que esse foi um dos maiores motivos de eu ter voltado pra Bélgica, porque quando eu fui pela primeira vez, eu visitei só Bruxelas, e assim, todo mundo da cidade falava: e aí, já foi pra Bruges? Já foi pra Bruges? Vocês não vão conhecer Bruges? Eu falei: gente, o que é que tem em Bruges? E eu entendi o que é que tem em Bruges. Bruges é a cidade mais famosa para você fazer o bate-volta, não só de Bruxelas, mas também aqui de Paris, porque você pode, pegar o trem de alta velocidade para Bruxelas e depois ir para Bruges. E o trem de Bruxelas para Bruges dura apenas 1 hora, então é super fácil de fazer o bate-volta. E Bruges é uma cidade medieval muito fofa, ela é super pequenininha, então também dá para você fazer tudo em até metade de um dia, que foi isso que eu fiz. E eu também conheci outra cidade que foi Ghent, que fica a 30 minutos de Bruges, então já fica no meio do caminho de volta ali para Bruxelas. E aí eu passei a tarde lá, eu também amei a cidade de Ghent, eu achei uma mistura meio Holanda com Bélgica, e lá eu comi o melhor waffle da minha vida, que foi na Oya Ice Bar. Anota esse nome, pelo amor de Deus, quando você for pra Ghent pra você experimentar. E muita gente pergunta: mas Mari, dá pra fazer o bate e volta essas duas cidades num dia só? Não é muito corrido? É muito corrido. Mas se você tiver só um dia pra fazer, eu acho que vale a pena a correria, porque você vai conhecer duas cidades diferentes, então eu acho que vale muito a pena sim. Mas se você tiver que escolher só uma, eu ainda fico com Bruges. Mas se você puder, e você também, se você tiver mais dias, um dia para explorar cada uma, aí é o destino dos sonhos. E se você quiser saber tudo o que tem pra fazer em Bruges e em Ghent, o que é que eu fiz no meu dia lá, já tem vídeo aqui completo no canal. E muita gente também pergunta se vale a pena fazer o bate-volta de Paris para Bruxelas unicamente. E assim, dá pra conhecer tudo em Bruxelas? Dá. Correria, mas dá. Mas eu de coração recomendo que você fique pelo menos um final de semana lá para você também conhecer Bruges e, se puder ainda, Ghent. Porque eu acho que são cidades super diferentes e você vai ter experiências belgas diferentes. Vale a pena. Então esse é o resumão aqui do que você precisa saber para você viajar para Bruxelas. Lembrando que, claro, no meu Instagram você consegue acompanhar essas viagens em tempo real e também posts, como por exemplo todo o roteiro que eu fiz em Bruxelas, tá lá nesse post no meu Instagram. Bom, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma das aventuras, porque essa foi apenas a primeira das viagens. Inclusive amanhã eu já tô indo para outro país de novo, mas segredo, ainda não contei, mas vocês vão acompanhar tudo por aqui. E até a próxima!